Doutor do Sexo, Celso Marzano, urologista e terapeuta sexual. Fratura de pênis, existe? Como assim? O pênis tem osso? Não, o pênis não tem osso, mas ele tem dois corpos cavernosos, que são paralelos ao pênis, entra o sangue, eles ficam rígidos e o homem tem a ereção. Então, dependendo da posição sexual, da intensidade da relação ou da penetração, pode acontecer um acidente. Esse é um acidente, porque o homem, ele bate o pênis com uma intensidade na nádega, na coxa, ou então em alguma outra parte, assim, na cama, e aí ele ele bate e ele vai fraturar, ele vai quebrar esse corpo cavernoso. E aí você nem acredita, fica muito inchado, fica roxo, fica horrível a situação e imagine o desespero do homem quando ele está no momento da fratura. Pela intensidade da dor, ele vai vendo que o pênis ele vai inchando, porque vai formando um hematoma, e ele tem que ir diretamente ao pronto-socorro. É uma urgência urológica. Nessa urgência, o que se faz? Você vai drenar o hematoma, e se o sangue não para, você vai ter que operar, você vai ter que dar pontos nesse corpo cavernoso que ele foi fraturado, tá? E para ele resolver vai ter que ficar repouso, curativos, e tem uma consequência que não é muito boa para o homem. O pênis fica torto. Porque naquela região onde fraturou, vem a cicatriz, os pontos, essa cicatriz não vai ter a mesma mobilidade e quando o homem ficar excitado, onde o pênis ele cresce para frente e ele cresce para os lados, onde tiver essa cicatriz, ele não vai crescer e aí ele vai entortar. Então, se ele tem, vamos pôr aqui o corpo cavernoso, e ele tem um enrijecimento, uma fibrose e até calcificação nessa parte, o pênis vai virar para cima. Se ele tem um enrijecimento nesse corpo cavernoso desse lado, o pênis vai virar e vai ficar torto para esse lado. Tá? Então, ele tem a chamada doença de Peyronie, ou pênis torto. Ele fica assim, ele fica para cima, ele fica para um lado ou fica para o outro. É uma doença muito chata. Por quê? A gente não sabe a causa, a gente entende que seja o trauma, mas a gente não sabe. Essa doença de Peyronie, às vezes, ela não tem uma fratura prévia. Ela começa a entortar o pênis, ela começa a formar um anel no pênis, onde a circulação fica difícil. E como consequência, o homem vai ter uma disfunção erétil, a chamada impotência, ou vai ter dificuldade na penetração. Ele vai ter dor no pênis, vai ser difícil para ele penetrar, principalmente se a parceria, no caso heterossexual ou mesmo homossexual, tiver mais idade, fica difícil. Então você não sabe a causa e o tratamento é muito difícil. Esse tratamento já se tentou de tudo. Já se colocou implante de pele de vários tipos, do próprio corpo cavernoso, tirando uma parte lá do fundo do corpo cavernoso e colocando veias, não dá certo. Então é um tratamento difícil, que às vezes você tem que fazer plásticas em cima de plásticas para tentar melhorar a função sexual, mas o meu conselho para você é evitar a fratura, é evitar o pênis torto. E se tiver, não deixa piorar. Procura ajuda profissional. Se você conhece um cara e fala, poxa, meu pênis não sei, está entortando para o lado, está ficando difícil ter a ereção, está difícil penetrar, então você tem que buscar ajuda profissional, vai buscar o urologista, fazer uma avaliação urgente, porque isso a tendência é ir piorando cada vez mais, dificultando mais a penetração, dificultando mais o envolvimento sexual. E a cirurgia, em alguns casos você tem que ir para a cirurgia, mas a prevenção é a mais importante. Qual é a prevenção para evitar você quebrar o seu corpo cavernoso? Fraturar o seu pênis. É justamente nas posições sexuais. Onde você bebe muito, onde você se envolve e vai para uma relação muito violenta, onde você quer uma penetração rápida, tá? E muitas vezes sem estar observando. Então eu sempre brinco, você está transando, a mulher está em cima de você, o homem está em cima de você, você fica com o olho aberto, o outro meio fechado, mas você sempre olhando. Segura a cintura da sua parceria, porque se você, na penetração, o pênis sair, você segura, porque assim não vai ter uma outra descida e bater diretamente no pênis e poder fraturar. Cuidado, o pênis não é de aço, não é de ferro, de alumínio, nada disso. Ele é um tecido, assim, que é rígido, mas ao mesmo tempo ele é frágil, ele fratura
com muita facilidade. Então, eu dei essas informações para que você faça a prevenção, não se machuque e tenha uma sexualidade legal. E eu estou à sua disposição. Se você quer a minha ajuda profissional, você me acha facilmente, tá? Eu faço então telemedicina e faço a presencial. Um abraço e até mais. Doutor do Sexo, Celso Marzano, urologista e terapeuta sexual.